último episódio eu falei um pouco mais sobre aspectos técnicos da ECW, como os shows eram produzidos, as dificuldades financeiras enfrentadas por Todd Gordon e Paul Heyman, e o forte assédio das grandes empresas aos talentos da ECW. E por falar nesse assédio, o episódio de hoje vai tratar justamente das novas estrelas que Paul Heyman quis fazer, visto que ele estava perdendo muitos nomes para a WWF e para a WCW. Isso, amiguinhos e amigolas, é a ECW e você sabe as regras. Não existem regras. E isso você vai conferir hoje no mais novo episódio da série A História da ECW. Em 1995, Paul Heyman buscava construir novas estrelas. Um dos seus projetos envolvia transformar o personagem de The Tasmaniac. O homem louco incontrolável viraria um shooter. E essa jornada começou em um determinado show semanal, quando Heyman resolveu novamente ultrapassar a linha tênue que divide a realidade do fictício. Neste show em particular, Joey Styles esteve acompanhado nos comentários de um articulado rapaz chamado Peter Cerneka, que definia muito bem os golpes que aconteciam no combate. Perto do final do show, ele revelou que o homem era ninguém mais, ninguém menos do que The Tasmaniac, que agora se chamaria apenas Taz, e constantemente exibiria sua técnica apurada dentro do ringue. Sua aparência e suas habilidades contribuíram bastante para o êxito na criação de Paul. Mas mesmo com esta mudança, Paul ainda estava em busca de outros talentos e encontrou na Smoky Mountain Wrestling do Jim Cornette nomes que lhe chamaram a atenção: Mustafa e New Jack, os Gangstas, top heels que englobavam tudo aquilo que o povo do sul americano temia em negros. O Jim Cornette ficou pistola porque disse que eles saíram da empresa sem deixar nenhum aviso. E no verão americano de 1995 eles estrearam pela ECW enfrentando a Public Enemy. Mustafa e o polêmico, porém aclamado New Jack se encaixaram perfeitamente no produto da ECW por fazerem brawls sangrentas como ninguém. New Jack se estabeleceu como um símbolo do hardcore pelo uso de objetos em combate e por voar de lugares que só o Sabu voava. Depois do Super Crazy, claro. A dupla com certeza não era algo que os fãs achariam chato de ver na ECW. Os Gangstas e a Public Enemy lutaram na Flórida numa determinada ocasião e acabaram gerando um dos momentos mais retransmitidos da história da ECW: a quebra do ringue. A Public Enemy chamou o público para comemorar dentro do ringue e veio tanta gente, mas tanta gente, que o ringue não aguentou e quebrou enquanto eles balançavam os braços de um lado para o outro para os seus heróis. E se a Public Enemy cada vez mais entrava no coração dos fãs, Bill Afonso se estabeleceria como top heel a partir do Hardcore Heaven de 1995. Este homem magrelo foi um dos principais árbitros da NWA na década de 80 e se tornou odiado justamente por fazer este papel na ECW: querer aplicar regras. O Todd Gordon, que naquela altura simplesmente fazia o papel do comissário na TV, mas não era mais o dono, ficou revoltado com essa tentativa de aplicar regras velhas no produto novo da ECW e colocou ele para arbitrar uma luta que DQ não era uma opção. DQ, que era um recurso muito utilizado por ele. A luta foi a famosa Taipei Deathmatch dos Roden, uma das mais sangrentas da história da empresa. Os dois lutadores tinham os punhos presos por fita dupla face. Eles enfiavam a mão no vidro e os cacos ficavam grudados para que eles usassem. Vidro real que era fruto de garrafas de cerveja que eles beberam antes da luta, a propósito. Acontece que com 3 minutos de combate, o Bill Afonso resolveu parar tudo. Isso por causa de uma fitinha de sangue que, segundo ele, estava atrapalhando a visão do Ian. O público, sedento por muito mais que aquilo, começou a vaiar insanamente a atitude que seria apoiada em décadas anteriores. Até que o Todd Gordon reiniciou o combate com outro árbitro e rapidamente a carnificina começou. O final se deu com o Ian Roden tentando aplicar um pile driver em taxinhas que ele tinha colocado no ringue, mas o Axel reverteu e fez com que ele caísse para sua própria estratégia. Esse final, inclusive, inspiraria Mick Foley em sua lendária Hell in a Cell match contra o Undertaker anos depois.
Mick Foley, que sem dúvida venceu facilmente o Bill Afonso como o heel mais surpreendente daquele ano na ECW. Como eu disse alguns episódios atrás, ele virou as costas para o Tommy Dreamer e se juntou ao Raven. Como justificativa, ele usou o apetite por sangue dos fãs. Nessa época ele fez algumas das promos mais intensas da história do wrestling. Uma das mais memoráveis foi quando ele relembrou de um momento em sua época como babyface, quando ele estava enfrentando o Terry Funk e viu uma plaquinha na plateia escrita Ken Dewey, em uma clara referência ao filho dele. Ele disse ter ficado genuinamente com nojo daquilo, mas canalizou a raiva para sua nova atitude como heel anti-hardcore. E ele constantemente misturava realidade com ficção. Ele até falou da situação física do Dynamite Kid e do Ray Stevens, dizendo que os fãs loucos por sangue da ECW estavam matando os lutadores. Mas se havia um heel, tinha que haver um outro babyface. E o underdog Michael Whipwreck, que eu comentei alguns episódios atrás, também era a bola da vez do Paul Heyman. Ele conseguiu uma vitória bem vagabunda contra o Sandman, que na época era ECW Champion. A estipulação dizia que o perdedor tinha que apanhar com o Kane do Sandman. Todo mundo achava que o Whipwreck ia ter o mesmo caminho do Tommy Dreamer, mas sobrou para o Sandman, que relutou, tomou algumas pancadas, mas a Woman distraiu o Mike e o pobre underdog que acabou apanhando loucamente e ficando sem reação. A atitude acabou gerando muita polêmica com o pessoal da TV, uma vez que a Woman parecia extasiada em ver tamanha violência. A Sunshine Network vociferou contra a ECW, mas a parceria continuou. A ECW tinha constantes problemas com a emissora. Apesar de eles amarem a audiência que recebiam, eventualmente o conteúdo acabava não indo ao ar. Linguagem, enredos e até crianças dando o dedo para os lutadores já foram motivos para a emissora não exibir o show original, que precisava ser editado e reenviado. Ou então eles passavam uma reprise do show anterior. Em outra mão, voltando a falar dos grandes, a WCW estreou o Monday Nitro, um show para bater de frente com o Monday Night Raw da WWF. Na segunda edição do show, a de 11 de setembro de 1995, uma face bem conhecida pelos fãs da ECW apareceu: Sabu. Apesar de ele ser bem talentoso, definitivamente não era um nome que combinava com a WCW e ele retornou para a ECW em novembro, como eu já mencionei anteriormente. E se um nome da ECW apareceu na WCW, por que o contrário também não poderia acontecer? Stunning Steve Austin, 9 meses após ser sondado, se tornaria Superstar Steve e demonstraria para a WCW que eles perderam um talento nato. Steve Austin estreou fazendo entrevistas repletas de realidade, detonando Eric Bischoff, que demitiu ele por telefone enquanto ele estava machucado. Eram promos elétricas e paródias sensacionais. Apesar do pouco tempo na ECW, quando ele virou Stone Cold, nós percebemos uma clara influência do Sandman, não é? E em 23 de setembro de 1995, os fãs puderam presenciar mais um dos sinais que alguém grande surgiria, quando Steve Austin confrontou o Sandman e o Mike Whipwreck. Inclusive, ele teve a ideia de perder um combate para o Whipwreck e sugeriu para o Heyman, que aceitou. Depois dessa luta, ele fez uma promo dizendo que nunca havia tido a oportunidade de lutar pelo título mundial na WCW. Mas na ECW ele teve e chegou muito perto de ganhar. Foi uma promo muito boa que mostrou uma qualidade que até aquela época não tinha sido percebida. Ele se saía muito bem com o microfone em mãos. Em agosto de 1995, Chris Benoit deu no pé, assim como Dean Malenko e Ed Guerreiro, que haviam acabado de ter uma lendária 2 Out of 3 Falls match, que é recordada até hoje. Os três receberam propostas muito lucrativas da WCW que permitiriam que eles continuassem fazendo as suas turnês pelo Japão. Pouco antes, o Iron Roden deu no pé e iniciou o processo de formação da sua empresa, a IWA Mid-South. Diante de tantas perdas, a ECW perdeu para a WCW 3 nomes que agregavam valor técnico a eles. Então Paul Heyman entrou em contato com o seu amigo Konnan, o booker da AAA, que lhe sugeriu 2 nomes que não iam decepcionar e que com certeza iam ser superiores a qualquer coisa que ele poderia apresentar: Rey Mysterio Jr. e Psychosis. E eles vieram para os Estados Unidos e tiveram uma luta sensacional, sem pausa para respirar e cheia de voos, como toda boa luta. O público da ECW nunca tinha visto aquilo e pirou. Os lutadores nos bastidores assistiam boquiabertos e já armazenavam ali uma imagem dos golpes para poderem treinar e aplicar também. A luta recebeu 5 estrelas do Dave Meltzer e a única coisa que o Paul Heyman poderia fazer era ligar para o Konnan. E ele ligou.
e disse: meu Deus, você tava certo, eles são incríveis. Lembram que o Conan também sugeriu que o Ardmore viesse com o Ed Guerreiro, não é? Só que infelizmente isso não pôde ser concretizado. Mas digamos que ele tinha um dedo muito bom para talentos. Mas a piada de mau gosto viria a seguir. Shane Douglas pegaria sua jaqueta e iria para a WWF. Mas isso é papo para o próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. E como eu disse, o próximo episódio vai tratar da problemática saída do Shane Douglas da ECW para a WWF. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações e não perderem nenhum episódio aqui da sua série A História da ECW, que já caminha para o 17º episódio, tá bom? Passa aí nos links que tem na nossa descrição que você vai encontrar um material muito bacana também. Deixem seus comentários e lembrem que no próximo domingo estou retornando com mais um episódio aqui da nossa série, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!